Você tem se unido àquilo que tem o mesmo propósito que você? Você tem dado frutos e sementes do que Deus tem feito na sua vida? No vídeo da semana passada, nós refletimos um pouco sobre como Deus trabalha por processos. E hoje, dando continuidade na palavra que Deus nos deixou em Gênesis 1, eu te convido a refletirmos um pouco mais sobre os atributos de Deus e como Ele trabalha por propósito. Após trazer luz sobre a terra no primeiro dia de criação, Deus, no segundo dia, faz mais algumas organizações e cria o firmamento, ou seja, o céu. Nos versículos 6, 7 e 8, dizem: Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Observe que no versículo 6, Deus dá uma ordem, ele diz: haja. E no versículo 7, nós podemos ver a realização do que Deus ordena, finalizando com uma afirmação: e assim foi. Ou seja, o que Deus ordena acontece, o que Deus determina é soberano, a sua palavra é soberana. E nós precisamos ter sempre em mente que se Deus nos diz algo, se Ele nos pede, se Ele nos dá uma direção, nos pede para fazer alguma renúncia ou para seguir algum determinado caminho, nós devemos obedecer, pois a sua palavra é soberana. E aqui, a minha oração é para que Deus derrame sobre mim e sobre você sabedoria e discernimento para entender a sua palavra, que é soberana, e também que nos dê graça e nos dê obediência para seguir a palavra que Ele está determinando na nossa vida. No versículo 7, nós podemos observar mais uma vez Deus realizando separações entre as águas que ficaram abaixo do firmamento e as águas que ficaram acima do firmamento. As separações que Deus realiza foi um ponto que nós já refletimos na parte 1 de Gênesis 1. Se você ainda não viu esse vídeo, não deixe de assistir. Mas Deus, Ele não realiza apenas separações, Ele também faz ajuntamentos. Veja o que está escrito no versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Deus, Ele une aquilo que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Aqui Deus uniu as águas, formando então os mares, os oceanos, pois elas foram criadas para o mesmo objetivo, o mesmo propósito, devendo permanecerem juntas. Minha reflexão neste momento, neste versículo, é que quando algo chegar na nossa vida, algo novo chegar, nós precisamos estar atentos e nos perguntar: eu devo me ajuntar a isso que chegou na minha vida? Pode ser uma pessoa, um ambiente, qualquer outra coisa. Por exemplo, se for uma pessoa nova chega na minha vida, eu devo me perguntar se faz sentido estar junto dela, se ela está no mesmo sentido do propósito que Deus tem para minha vida, do propósito de Deus para mim, ou se ela está no sentido oposto ao que Deus tem para minha vida. Se for um ambiente, faz sentido eu estar junto a este lugar? Ele contribui ou atrapalha a realização do propósito que Deus tem para minha vida? Muitas vezes nós ficamos na dúvida se o que chega na nossa vida é de Deus ou não é. E como saber? Sempre tendo em mente que Deus une aquilo que tem o mesmo propósito, assim como Ele uniu aqui as águas abaixo do firmamento, pois elas tinham o mesmo propósito. Refletindo nessa palavra, a minha oração é para que Deus una a nossa vida, una a minha vida e una a sua vida, aquilo que faz parte do propósito que Ele tem para nós, do seu propósito particular com cada um. Que Ele abra os nossos olhos e que Ele nos dê discernimento para identificar o que vem dEle e o que são apenas distrações para nos tirar do foco do propósito dele para nossa vida. Ainda no versículo 9, nós observamos mais uma vez a expressão "e assim foi".
Deus dando novamente uma ordem e acontecendo exatamente o que ele chama à existência, reforçando a soberania da sua palavra, da qual nós já falamos. No versículo 10 diz: a parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom, reforçando que tudo o que Deus faz é bom, inclusive na nossa vida, mesmo nós não tendo muitas vezes a capacidade e o discernimento de compreensão, de entendimento do que Deus está fazendo, mas nós precisamos ter confiança, porque tudo o que Deus faz é bom. Nos versículos 11, 12 e 13 está escrito: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o terceiro dia. Além de reforçar a soberania de sua palavra novamente, e tudo o que Deus faz é bom, nesses versículos eu quero chamar a sua atenção para duas palavras importantes, que são desejos de Deus, não só para as árvores ou para as plantas, mas também para a nossa vida. Essa foi a minha reflexão destes versículos. Essas duas palavras são sementes e frutos. Você já parou para refletir sobre o papel da semente e do fruto, a sua função? Por que eles existem? Qual o objetivo da semente e do fruto? A principal função das sementes é de perpetuar e multiplicar a espécie. Então, o seu objetivo ele está relacionado ao estabelecimento e expansão. Aquilo que Deus cria na minha vida, aquilo que Ele faz na minha vida, Ele deseja que eu dê semente, ou seja, que eu perpetue, que eu multiplique o que Ele fez por mim e para mim. O desejo de Deus é que eu estabeleça e expanda o que Ele cria na minha vida, não que eu venha apenas a reter para o meu próprio benefício, mas que eu expanda e estabeleça o seu agir, o que ele tem feito e o que ele faz todos os dias. Esse vídeo, por exemplo, que você está assistindo, é uma semente que eu estou plantando na sua vida, porque eu recebi de Deus essas reflexões e eu desejo multiplicar e perpetuar isso na vida de outras pessoas. Eu não quero reter só para mim o que Deus tem feito, o que Deus tem me dado, o que Deus tem me permitido viver. Eu quero semear, eu quero plantar essa semente na vida de outras pessoas. Se você me conhece, eu já te falei com certeza sobre o que Deus tem feito e quanto Deus foi maravilhoso e é maravilhoso na minha vida. E é exatamente porque eu desejo expandir para você as obras dele na minha vida. E eu te incentivo a fazer isso também. Reflita sobre o que Deus já fez na sua vida e lance essa semente a fim de multiplicá-la e perpetuar o cuidado de Deus com você. Lance essa semente na vida de outras pessoas. Multiplique, fale sobre o que Deus tem feito. Em relação aos frutos, o seu objetivo é proteger as sementes e facilitar a sua dispersão, permitindo assim a propagação da espécie. O fruto, ele libera a semente sobre o solo. Alguns frutos até expelem a semente, arremessando a grande distância. Se a semente é eu falar para as pessoas desse amor de Deus, o que são os frutos então? O que protege essa semente na minha vida? São as nossas atitudes. Imagine um exemplo, eu dizer para você, Deus me transformou, eu era uma pessoa extremamente grosseira e agora Deus me transformou e eu sou mansa e humilde de coração. O que protege essa semente? A minha atitude. Se eu falo isso pra você, mas eu sou grosseira com outra pessoa, se eu sou grosseira com alguém, o meu fruto não está bom, não está protegendo a semente que eu lancei. Agora, imagine eu dizer, eu era uma pessoa muito estressada, irritada, briguenta, mas Deus me transformou e hoje eu tenho mansidão. E então, em um momento de tensão, eu realmente
tenho uma atitude pacífica e de mansidão. Você vê isso acontecer. Isso é um bom fruto. Isso protege a semente que eu lancei. O fruto e a semente andam juntas e muitas vezes apenas o fruto já é suficiente. Por quê? Eu não preciso falar, eu não preciso lançar a semente. O fruto lança a semente sozinha. A atitude que as pessoas veem de transformação que Deus fez na minha vida já faz as pessoas entenderem e refletirem sobre o agir de Deus. Eu não preciso nem lançar a semente. A própria atitude, que é o fruto, já lança sozinha essa semente. As pessoas já conseguem identificar isso só observando as atitudes. Então, o próprio fruto, ele libera a semente sozinho. Alguns deles, inclusive, no papel do fruto, expelem a semente a longas distâncias. Ou seja, com atitudes, você alcança pessoas não só ao seu redor, do seu lado, mas também pessoas de longe que conseguem perceber a sua transformação. Portanto, a minha oração nestes versículos é para que Deus nos capacite, a mim e a você, a dar boas sementes e bons frutos. E além disso, que Ele nos dê ousadia para plantar essa semente na vida das pessoas. E que todos os dias, eu e você, venhamos nos alimentar da palavra de Deus. Que nós venhamos refletir e meditar nela, pois só assim, refletindo, meditando e colocando em prática, nós produziremos boas sementes e bons frutos. Essas foram mais algumas das minhas reflexões guiadas por Deus de Gênesis 1 até aqui. Espero que você, nessa terceira parte, também tenha refletido e tenha te ajudado nas suas próprias reflexões e nas suas próprias orações. Se você ainda não viu as reflexões da parte 1 e 2, eu te convido a assistir. Eu te encontro no próximo vídeo para nós refletirmos juntos sobre mais reflexões e preciosidades que Deus deixou em Gênesis para nossa vida. Obrigada por ficar comigo até aqui. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos ajude e mande essas reflexões para pessoas que você ama. Desde já, agradeço por ajudar o nosso canal. Um beijo no seu coração e que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida.